Oi pessoal, meu nome é Denise e eu sou pastora de uma igreja evangélica. Hoje eu quero falar com você sobre frustrações. Até você que colocou nesse vídeo já deu o título, né? É como voltar a pregar a palavra de Deus depois de uma frustração. Primeiro eu queria ler um versículo bíblico e depois eu falo com você sobre esse assunto de estar frustrado, né? De não acontecer aquilo que você esperava. Em João 42, versículo 2, Jó disse assim, ó: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. De quem que Jó estava falando? Jó estava falando de Deus, né? Tem versão bíblica que fala que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó estava falando de Deus, que quando Deus quer alguma coisa, o plano de Deus não é frustrado. Se o plano de Deus não é frustrado, o nosso é, né? Porque a vontade do Senhor é soberana. Então, o que eu quero falar com vocês? Semana passada eu gravei um vídeo e falei ali naquele vídeo, né, que meu pai faleceu. Acho que já vai fazer uns 20 dias, mais ou menos, ou mais um pouquinho. E eu tinha uma expectativa, assim, ó, meu pai estava doente, e eu tinha uma expectativa que ele ia ficar curado. Eu fiz muitas vezes jejum, sabe, por ele, fiz campanhas. Teve a primeira vez que ele passou mal, alguns anos atrás, que foi bem no início, porque meu pai ficou 10 anos doente, mais um pouquinho de 10 anos. E eu sempre acreditei na cura, eu sempre pregava assim, ó, o diabo não vai matar meu pai. O único que pode permitir que meu pai morra é Deus. Então eu sempre preguei isso. Várias vezes que eu achava que era demônio que estava dando alguma coisa no meu pai, fazendo meu pai passar mal ou ficar pior, eu jejuava. Eu cheguei a jejuar 3 dias por ele e quando eu fui lá ver meu pai, ele estava em pé, estava bom, estava até, né, preparando uma carninha no forno para nos receber. Então eu recebi uma ligação, vou resumir rapidinho. Meu pai e minha mãe moravam em outra cidade e eu recebi uma ligação que ele queria ver todos os filhos e netos. E eu fiz 3 dias de jejum, né? Antes de ir, cheguei lá, meu pai estava bem, mas isso aí é uma outra história. Então, assim, ó, eu sempre acreditei na cura dele, que ele ia ficar curado e que ele ia voltar a pregar a palavra de Deus. E o que aconteceu? Quero resumir para vocês. Fazia muito tempo que eu queria trazer meu pai e minha mãe aqui para minha cidade para passar um tempo comigo, né? Eles moravam em outra cidade, a minha mãe ainda mora, né? Só que está aqui comigo passando uns tempos. E graças a Deus, Deus me abençoou, então no início desse mês, do mês passado, finalzinho do mês passado, eu consegui trazer eles aqui. Eu e meu marido fomos buscar eles. Eles não podiam vir de ônibus porque meu pai não tinha condição física de estar vindo de ônibus, né? Então nós fomos buscar. Antes de terminar essa história, eu quero dizer para vocês que no final do ano, do ano passado, eu fiz o meu projeto de vida e um dos pedidos que eu coloquei no projeto de vida era que eu queria conviver mais com meu pai e com a minha mãe no ano de 2022. E algo que eu jamais imaginava na minha vida aconteceu. Eu fui buscar meu pai e minha mãe para passar uns dias aqui, consegui conviver com meu pai 10 dias e meu pai faleceu na minha casa, né? E depois que ele faleceu, foi feito o enterro dele aqui, ele acabou sendo sepultado nessa cidade. Eu jamais imaginei que isso ia acontecer, logo agora que eu tinha trazido eles aqui para casa. E assim, no início, quando isso aconteceu, eu acredito que o Espírito Santo me cedou, sei lá o que o Espírito Santo fez comigo, porque por um bom tempo parecia assim, até hoje parece para mim que meu pai não morreu, né? Porque eu não tenho esse sentimento horrível de dor, assim, de perda, sabe? Mas eu entendi que o Espírito Santo, ele realizou o meu sonho, o meu projeto de vida. Porque o meu pai, apesar de ter falecido aqui na minha casa, eu convivi com ele 10 dias e foi muito bom, sabe? Foi muito bom. Meu pai conseguiu se alimentar todos os dias, fazia todas as refeições e lá na casa dele, às vezes, ele não podia se alimentar porque não conseguia, tinha que tomar só batida. E aqui, né, batida de frutas e leite, assim. E aqui ele conseguiu fazer todas as refeições e quando ele chegou aqui na cidade, ele disse assim, nossa, eu senti um gozo tão grande, uma alegria quando cheguei aqui, algo de bom Deus tem aqui para nós. Então quando o pai falou aquilo, eu acreditei mais ainda na cura dele, né? E tudo que eu imaginava não aconteceu. Então isso é uma frustração, tá? Porque você que é cristão,
você serve a Deus com uma convicção muito grande de que os seus projetos, de que os seus sonhos vão se tornar realidade, e ter essa convicção é certo, porque isso se chama fé, a certeza das coisas que eu não consigo ver, mas que eu sei que vai acontecer. Coisas que, humanamente falando, é impossível acontecer, mas eu tenho certeza, porque eu sirvo um Deus que é todo poderoso, né? Você serve um Deus que é todo poderoso, dono da prata, do ouro. Deus pode fazer acontecer qualquer coisa em qualquer momento na vida de qualquer pessoa. Então, a minha questão assim com Deus foi, nos primeiros dias eu não falava nada, só quando falava com Deus algumas coisas em pensamento. Eu não orava porque eu não tinha vontade de orar, porque senão ia me dar vontade de chorar. Eu falava com Deus, né? Só assim em pensamento. E quando eu gravei o vídeo, eu falei do meu pai, né? Que a morte levou quem eu amo. Eu falei para Deus que o meu amor por Deus não tinha mudado em nada, que eu continuava amando Deus. Eu fiquei alguns dias fora da igreja, porque como vocês sabem, eu sou pastora de uma igreja. Acho que eu fiquei umas 2 semanas fora da igreja. Mas antes de voltar para a igreja, eu queria que o Espírito Santo falasse algo comigo. E o Espírito Santo falou. Sabe o que o Espírito Santo falou? Cicatrizes. E quando o Espírito Santo falou cicatrizes, ele foi falando comigo aos poucos. E eu vou falar para vocês o que ele falou. E quando o Espírito Santo falou para mim cicatrizes, eu marquei a minha volta para a igreja, que faz acho que uns 3 cultos que eu já estou indo. E eu tinha que pregar hoje, e eu preguei sobre isso, sobre cicatrizes. O que o Espírito Santo falou comigo? Quando a gente tem uma ferida, né, aquela ferida, ela às vezes pode demorar para sarar. A ferida pode vir de várias maneiras. Ou porque você caiu, ou porque se machucou, sei lá, ou por causa de uma doença que acabou ficando com uma ferida no corpo. Ou então tem pessoas que têm cicatrizes de cirurgia. Então, até a pessoa ficar curada, ela sente dor. E até aquela ferida secar, ela passa um certo trabalho. Mas depois, quando cicatriza, ou fica a mancha da ferida, ou fica aquela cicatriz da cirurgia, né? Do corte que você fez. E o Espírito Santo falou assim para mim, existe 2 tipos de pessoas. Aquelas que vão olhar para a cicatriz e vão chorar e vão relembrar da dor que sofreram, né? Ou dor física, aí entra 2 questões também. A dor física ou pode ser a dor da alma, que é aquela dor da traição, a dor da decepção, a dor de confiar em pessoas ou confiar em projetos e tudo aquilo que você planejou deu tudo errado e acaba ficando uma ferida. Então existe a ferida física, que é no corpo, e que cicatriza, e existe a ferida da alma, do coração, que também cicatriza. E o Espírito Santo falou comigo assim, as pessoas podem agir de 2 maneiras quando olhar para as cicatrizes. Ou elas vão lembrar que sofreram muito, quer viver toda a dor de novo, ou elas vão olhar para a cicatriz e vão dizer assim, eu sofri, mas eu sobrevivi. E foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Que a cicatriz ela tem que servir para me lembrar que eu sofri, que sim, eu passei por aquele momento difícil. Mas eu sobrevivi por quê? Porque Deus ainda tem um projeto para a minha vida. Deus tem um ministério para a minha vida e para a tua vida. As pessoas que Deus não tem mais projeto e não tem mais ministério, que já acabaram a sua obra aqui na terra, Deus recolheu, como Ele recolheu meu pai, como Ele recolhe muitas pessoas, né? E leva para morar junto com Ele. Mas as pessoas que Ele ainda tem ministério, que tem projeto para elas, o Espírito Santo me disse que Ele quer que as pessoas olhem para as cicatrizes, para as marcas e lembrem que ainda Deus deu vida para elas olharem para a cicatriz e lembrar, eu sobrevivi, porque Deus ainda tem um projeto para a minha vida, porque Deus ainda tem um plano para a minha vida, porque Deus ainda quer me usar. E essa palavra me levantou, sabe? E essa palavra me sustentou e hoje eu preguei sobre isso. E eu preguei também que por mais que nós tenhamos cicatrizes, né? Existem pessoas que ainda têm feridas abertas, mas que em nome de Jesus o Espírito Santo vai curar. Nenhuma cicatriz se compara à cicatriz do Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós. Porque qual é a diferença? Eu e você não escolhemos sofrer. Eu e você não escolhemos ter dor física e nem dor na alma. Mas foi preciso passar por essas dores e elas precisam ser cicatrizadas pelo Espírito Santo, porque isso vai nos servir de experiência para ajudar outras pessoas. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 13 e 4, diz
que o Deus que nos consola, o Deus da consolação, ele nos consola para nós consolarmos outras pessoas. E às vezes, se eu não sinto a dor de alguém, eu não entendo aquela pessoa, eu não entendo a dor dela, eu não entendo o sentimento dela. Então, tudo que Deus faz na nossa vida é perfeito, né? E aí você pensa, como que eu vou pregar a palavra? Porque foi o que eu pensei, eu disse assim para Deus, Deus, eu me sinto vazia, eu me sinto, Senhor, que eu não tenho uma palavra para pregar. Porque eu acreditava na cura, Senhor, do meu pai, e nada do que eu esperei aconteceu. Como? O que eu vou pregar, Senhor? O que eu vou falar para as pessoas? E Deus ficou em silêncio. Até o dia que eu dizia para Deus, sabe, no meu pensamento, eu não abria a boca para falar, eu disse, Espírito Santo, tu precisa falar comigo, porque só tu pode me fazer voltar a pregar. E o Espírito Santo falou, cicatrizes. E essa palavra me levantou. E essa palavra me fez entender que por mais que eu e você tenhamos feridas, o Espírito Santo vai curar essas feridas, vai cicatrizar. E a cicatriz, quando você olhar para a cicatriz, você vai lembrar, eu sobrevivi, porque Deus ainda tem vida para mim, tem propósito para a minha vida. E o consolo que o Espírito Santo me der e der para você, o Deus da consolação que me consola, consola minha mãe, meus familiares, e Ele vai consolar você também. E quando você for consolado, você vai conseguir consolar outras pessoas. Amém? E eu vou estar colocando depois desse vídeo, eu quero que você olhe um louvor que fala sobre cicatrizes, eu vou estar postando no canal. Porque você não tem que focar na tua dor ou na tua cicatriz, lembra? Nós não escolhemos, né, passar por dores, mas Jesus escolheu morrer por nós. Então a cicatriz dele não se compara à nossa cicatriz, porque a vida nos levou a sofrer, a vida nos levou a sentir dores, porque Deus permitiu. Mas a cicatriz de Jesus foi ele que escolheu morrer por nós. Foi ele que escolheu, né? Não, ele poderia, eu sei que era um plano de Deus, mas todo plano de Deus a pessoa pode dizer sim ou não, porque Deus deixa as pessoas escolher. Está escrito em Deuteronômio, não sei se é o capítulo 30, escolhe, pois, a vida, a morte, a bênção, a maldição, escolhe, pois isso, escolhe, pois, aquilo. Então, quer dizer que Deus dá a escolha para nós. E uma coisa eu descobri, os planos de Deus não são frustrados. Então, como voltar a pregar a palavra de Deus depois de uma frustração? Você consegue voltar a pregar se o Espírito Santo tratar com você, se o Espírito Santo falar com você como falou comigo. Ele só falou uma palavra, cicatrizes. Num dia ele falou só isso. E depois ele foi falando. Quando você olhar para a cicatriz, você tem duas escolhas. Ou você vai reviver toda a dor que você passou, ou você vai lembrar, eu passei por tudo isso, mas eu sobrevivi. E que essa palavra fique no teu coração. Eu vou orar com você e eu te peço, depois que você ver esse vídeo, escuta o louvor, cicatrizes. Porque nenhuma cicatriz, nenhuma dor minha ou sua se compara à cicatriz do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus escolheu morrer por nós. Ele morreu para que eu e você pudesse ser felizes. Está escrito na Bíblia, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Você é sarado, somos sarados. Os machucados de Jesus, as marcas nas mãos, o buraco dos pregos nas mãos, nos pés. Sabe? Isso foi por amor a mim e você. Se ele não tivesse passado por isso, eu e você nunca mais ia conseguir se levantar. Eu e você ia morrer frustrado, iríamos morrer frustrados. Iríamos morrer, sabe? Sem uma perspectiva de vida boa, sem uma perspectiva de salvação. Então, guarda essa palavra no teu coração. Se você tiver uma cicatriz no teu corpo, ou na tua alma, no teu coração, olha para essa cicatriz e lembra, eu sobrevivi. Eu quero orar junto com você. Senhor amado, neste momento eu quero orar com a pessoa que assiste esse vídeo comigo. E eu te peço, Senhor, assim como tu tratou comigo, Senhor, com o meu coração e falou cicatrizes, e me voltou, Senhor, o desejo, a alegria de pregar a tua palavra. Fala também com essas pessoas que assistem esse vídeo, Senhor, que nada faça elas desistir de pregar a tua palavra, que nada faça elas perder a fé, Senhor, na tua palavra, o ânimo, a alegria de viver.
Se elas têm cicatrizes, Senhor, elas sobreviveram. E se elas sobreviveram, Senhor, foi porque Tu tem vida para elas. E Tu tem um futuro abençoado. E tu tem um ministério para elas, ó Pai. E Tu quer usar elas de alguma forma para abençoar outras pessoas. Que essa palavra, Senhor, que aqueles que são consolados por Ti conseguem consolar outras pessoas, se cumpra na vida daquele que está vendo esse vídeo comigo. Em nome de Jesus, amém. Querido, se Deus quiser, domingo que vem eu vou estar gravando outro vídeo, tá? E um beijo para você e tchau.